Hoje vamos recapitular o filme chamado Cherry, Inocência Perdida. O filme inicia em 2007, seguindo a jornada de um jovem de 23 anos chamado Cherry, que se envolve na execução de um assalto, utilizando sua caminhonete. Através de sua história, aprendemos que Cherry está lutando contra a depressão e seu sentimento de desesperança em relação à vida. Revela-se que ele possui experiência prévia em assaltos e é capaz de realizá-los com êxito. Ao entrar no banco, ele dispara para cima para intimidar a multidão e exige dinheiro do cofre. Contudo, seu olhar cruza com o da funcionária do caixa, evocando nele uma profunda tristeza e desencadeando um flashback. Em 2002, ele é um estudante universitário que se apaixona por sua colega de classe, Emily. Apesar do interesse de Emily por ele revela que já mantém um relacionamento com Madison, sua namorada do ensino médio. Ele visita Madison nos fins de semana. Contudo, o relacionamento deles torna-se tenso quando ele descobre que Madison é alvo de atenção de outros rapazes nas festas. Posteriormente, Cherry consegue um emprego em um restaurante, porém sua falta de habilidade resulta em sua demissão após apenas 2 semanas. Posteriormente, ele visita seu melhor amigo, James Lightfoot, cujos pais faleceram quando ele era jovem, deixando-o praticamente sozinho. Decidem então ir ao banco resolver uma questão relacionada à conta de Cherry, acompanhados por um amigo, Roy, e pelo primo de Roy, Joe, que está prestes a se alistar na marinha. James tenta persuadir Roy a convencer Joe a reconsiderar sua decisão de alistar-se. Contudo, seus planos são frustrados quando o carro de James pega fogo e a questão bancária de Cherry permanece sem solução. Retornam então à residência de James a pé. No dia seguinte, Cherry encontra-se com alguns jovens que conheceu e que estão interessados em usar alprazolam, medicamento que ele utiliza para controlar ataques de pânico. Eles o convidam para uma festa, a qual ele decide comparecer após ficar sob efeito da substância. Durante o evento, Cherry fica surpreso ao encontrar Emily, com quem inicia uma conversa de flerte culminando em um beijo apaixonado. Passam a noite juntos. O relacionamento entre eles se desenvolve rapidamente. Entretanto, Emily decide partir e estudar em Montreal. Apesar dos apelos de Cherry, ela segue adiante, o que o leva a alistar-se no exército dos Estados Unidos como médico, em busca de um propósito. Ele presta o juramento à bandeira e, posteriormente, os amigos de Cherry, alheios à sua decisão, tentam persuadir Joe a não se alistar no exército, receosos de que ele sofra o mesmo destino que o irmão de James. Contudo, James desconhece que Cherry também tenha se alistado. Nesse ínterim, Cherry recebe um telefonema de Emily solicitando uma despedida. Ele agenda um encontro com ela no restaurante onde trabalha, na expectativa de um momento de despedida em particular. Contudo, Emily comparece ao encontro acompanhada de seu amigo Benji, despertando ciúmes em Cherry. Abalado, ele busca consolo junto ao proprietário, mencionando que poderia encontrar outras garotas no bar. No entanto, Cherry estabelece uma conexão com um dos convidados, chamado Tommy, que posteriormente o leva para casa, onde se surpreende ao encontrar Emily. Esta última se desculpa por suas ações e passam algum tempo juntos, momento em que ela revela ter decidido não partir para Montreal, pois tem fortes sentimentos por Cherry e acredita que foram feitos um para o outro. Porém, Cherry revela sua decisão de ter alistado no exército. Apesar disso, concordam em seguir caminhos separados, mas decidem se casar antes de sua partida em 2003. Durante o treinamento básico, ele estabelece uma amizade com Jimenez e enfrenta tarefas exaustivas. Ambos, Cherry e Jimenez, concluem o treinamento médico com sucesso e são enviados para o Iraque. Na zona de combate, Cherry confronta seus temores enquanto presta cuidados a soldados feridos, testemunhando pessoalmente os horrores da guerra. Após o retorno ao acampamento, Cherry e seus companheiros confrontam o impacto emocional de suas experiências no campo de batalha. Durante o primeiro dia no perigoso Triângulo da Morte, eles patrulham a área com diligência, permanecendo vigilantes diante de qualquer indício de perigo, e posteriormente prestam assistência aos iraquianos feridos, estabelecendo vínculos profundos com eles. Durante uma patrulha, Cherry expressa suas preocupações sobre uma rota potencialmente perigosa ao sargento, porém seu conselho é desconsiderado. Como temido, o veículo deles fica preso na areia movediça, deixando-os expostos a perigos. Quando Jimenez e 3 outros soldados partem para recuperar um cabo de reboque, um dispositivo explosivo é acionado, resultando na explosão do veículo. Cherry corre até o local, apenas para encontrar Jimenez e os outros soldados mortos pelas chamas. Em um momento angustiante, ele é forçado a recolher os restos mortais de Jimenez. O peso da solidão torna-se insuportável,
levando-o a buscar consolo nas conversas com Emily. Após completar seu serviço de 2 anos em 2005, Cherry retorna para casa e é calorosamente recebido nos Estados Unidos. Sua bravura e sacrifício são reconhecidos por meio das experiências vivenciadas durante a guerra. Apesar da presença de Emily na cerimônia de premiação, Cherry sente que suas realizações foram modestas. Contudo, o reencontro com ela proporciona-lhe uma sensação de alívio. Ela o conduz até uma casa que construiu, enquanto Joe conseguiu um emprego para ele. Embora a vida pareça promissora, suas experiências traumáticas o assombram, resultando em estresse pós-traumático e ansiedade severa, afetando significativamente seu sono. Cherry então inicia o uso de alprazolam para lidar com seus ataques de pânico e ansiedade. Enquanto isso, seu melhor amigo James sucumbe ao vício e é inadvertidamente preso por invasão domiciliar. Cherry o auxilia e passam a compartilhar mais tempo juntos. Preocupado com a angústia de Emily e sua negligência das responsabilidades, ele opta por buscar tratamento médico. Durante a consulta, expõe que o alprazolam não surte mais efeito. Consequentemente, seu médico prescreve oxicodona, um medicamento mais potente, do qual Cherry acaba abusando. Seu crescente vício começa a afetar Emily, levando-a a também recorrer ao uso da medicação de Cherry para lidar com sua frustração. Rapidamente, os dois tornam-se dependentes de oxicodona e outras substâncias, resultando em uma ruína financeira iminente. Desesperado por recursos financeiros, ele busca auxílio junto a um amigo traficante conhecido como Pills and Coke, o qual o encarrega de guardar um cofre. Cherry, Emily e James decidem arrombar o cofre de Pills and Coke. Porém, para surpresa deles, descobrem que o mesmo está repleto de substâncias entorpecentes. Incapazes de resistir à tentação, James, Cherry e Emily consomem a maior parte das drogas ali armazenadas. Algum tempo depois, ao ouvirem batidas na porta, presumindo ser a polícia, eles se desfazem das substâncias ilícitas. Para surpresa deles, o visitante é Pills and Coke, que fica furioso ao encontrar o cofre vazio. Pills and Coke adverte que seu chefe, Black, vai ficar furioso e matar todos por causa disso. Temendo por suas vidas, Cherry decide roubar um banco para pagar sua dívida. Com um bilhete avisando que está armado, ele rapidamente obtém uma pilha de dinheiro de um caixa e vai embora. Ele reserva uma parte do dinheiro para si mesmo, enquanto eles celebram sua conquista. Enquanto desfrutam de seu sucesso, Joe alerta Cherry sobre a busca policial em andamento, o que o leva a se refugiar em casa até a situação se acalmar. Ele utiliza os lucros obtidos de forma ilícita para adquirir mais substâncias, até que os fundos se esgotam. Recorrendo ao roubo de mais bancos, ele continua empregando a mesma estratégia, acumulando dinheiro para sustentar seu vício. Apesar dos excessos, Cherry permanece em débito com Pills and Coke devido ao alto consumo de substâncias. Desesperado, ele envolve Pills and Coke em um assalto a banco, apenas para retornar para casa e se deparar com a frustração de Emily por não ter conseguido utilizar as substâncias na escola. Após administrar drogas a ela, Emily sofre uma overdose e é prontamente levada ao hospital. Por um triz, ela escapa da morte. A mãe de Emily responsabiliza Cherry pelo incidente envolvendo sua filha e exige que ele se afaste dela. Relutantemente, ele acata a demanda e parte, deixando Emily para trás. No entanto, ela foge do centro de reabilitação e procura Cherry. Ele tenta persuadi-la a retornar e a convencer de que não é benéfico para ela permanecer. No entanto, Emily não se importa e expressa a Cherry seu desejo de ficar ao seu lado, independentemente das circunstâncias. De volta à residência, eles retomam seus padrões viciantes. Necessitando de mais recursos para sustentar o vício, ele convoca Pills and Coke e seu amigo, James Lightfoot, para auxiliá-lo no roubo simultâneo de diversos bancos. No entanto, durante o assalto, James entra em pânico e foge, deixando Cherry sozinho. Ele retorna ao carro furioso com James. Pills and Coke e Cherry prosseguem para o próximo banco. Os nervos se desgastam e o comportamento errático de Pills and Coke força Cherry a assumir o controle da situação, o que o irrita, levando Pills and Coke a abandoná-lo no banco, obrigando Cherry a realizar o assalto sozinho. Escapando por pouco do banco em um carro de fuga, Cherry expressa a preocupação de que Pills and Coke possa denunciá-lo caso seja capturado, e convence James a voltar e procurá-lo. Após colocar Pills and Coke no carro, Cherry percebe que ele foi atingido por um tiro e está sangrando muito. Ele encoraja James a buscar ajuda médica. Porém, ambos reconhecem o risco que isso representaria para sua própria segurança. Diante de uma escolha difícil, decidem deixar seu companheiro morto à beira da estrada e seguir adiante.
No dia seguinte, enquanto Cherry está retornando para casa com Emily e seu cachorro, ele é abordado por Black em um carro, que exige o pagamento de uma dívida, ameaçando a vida de Emily caso Cherry não cumpra suas exigências. Diante da vida de Emily em perigo, ele decide realizar um último assalto. Antes de partir, ele se despede dela, ciente dos riscos envolvidos. Cherry solicita a Black que permaneça nas proximidades para receber o pagamento. Dentro do banco, Cherry determinadamente exige dinheiro do caixa e instrui-a a acionar o alarme após sua saída. Posteriormente, Cherry entrega todo o dinheiro a Black e então sai para a rua, chamando a atenção da polícia ao disparar sua arma para o alto e sentar-se à beira da estrada, onde consome drogas uma última vez, antes da chegada das autoridades para prendê-lo. Superando seu vício e confrontando os traumas de seu passado, ele cumpre uma sentença de 14 anos antes de ser libertado. Enquanto Cherry deixa a prisão, avista Emily esperando por ele. Espero que tenham gostado. Até a próxima.